Atenção, leitores onívoros! A 451 tem uma super novidade para você. A nova assinatura digital agora tem a duração de 1 ano inteiro. Por apenas R$ 99,90, você terá acesso ilimitado a resenhas de lançamentos, entrevistas com autores, clube de leitura, podcasts e ainda leva de presente uma eco bag exclusiva para espalhar a palavra da bibliodiversidade por aí. Assinantes da 451 ganham ainda acesso ao Clube de Benefícios 451, que dá descontos de até 40% em editoras, instituições culturais e de ensino e outros parceiros ligados ao universo da música, moda e streaming de filmes. Visite 451.com.br/assine e faça agora a sua assinatura digital anual. Oi! Está começando o primeiro episódio do ano do 451 MHz, o podcast para quem lê até com os ouvidos. Este é o nosso 126º episódio. Eu sou o Paulo Werneck, editor da revista 451. 2 vezes por mês, a gente conversa aqui com autores, críticos e leitores sobre os livros mais legais que acabaram de ser publicados no Brasil. Ao lado do discurso de que a poesia morreu, tem um outro que é o seguinte: você não vai a um lugar no mundo que não tenha um grupinho de poetas fazendo uma revista, fazendo uma pequena editora independente, fazendo um blog. Você acabou de escutar o poeta, editor e tradutor Carlito Azevedo. Eu ainda vou falar mais sobre ele, mas antes eu preciso te avisar que esse episódio do 451 MHz é realizado com o apoio da Lei de Incentivo à Cultura e da Companhia das Letras. Oi, ouvintes do 451 MHz, aqui é a Stephanie Roque, editora da Companhia das Letras. No primeiro episódio da Rádio Companhia desse novo ano, a gente vai falar sobre expectativas para 2025. E para isso eu chamei 2 autoras muito queridas e que vão lançar livros novos esse ano. Andréa Del Fuego, que já é autora da casa, e Monique Malcher, que é estreante aqui na companhia. O episódio já tá no ar, então quando acabar aqui te espero lá, hein? E feliz ano novo! O Carlito Azevedo é poeta, editor e tradutor. Ele estreou em livro em 1991 e já foi logo premiado com o Jabuti, com o livro Collapsus Linguae, que foi publicado pela editora Lynx. Desde então ele já publicou várias coletâneas de poemas, organizou livros, traduziu, editou uma revista importante de poesia e dá oficinas de poesia online e também presenciais. No finalzinho de 2024, o Carlito lançou um livro que vem sendo muito comentado e já foi destacado entre os principais lançamentos de poesia do ano pelos colaboradores da 451. A coletânea Vida, Efeito V, que saiu em novembro pela editora 7 Letras. O Carlito ficou muito conhecido por editar a revista Inimigo Rumor, também nas 7 Letras, que é uma publicação essencial para quem gosta de poesia no Brasil e já teve várias fases. A boa notícia é que ela vai voltar a circular agora em janeiro de 25, mais uma vez editada pelo Carlito e também pela poeta Maria Eduarda Castro. Nessa conversa, o Carlito falou comigo sobre o lançamento desse novo livro, sobre a vida como professor de poesia e também a experiência com a psicanálise, que é uma das grandes linhas de força dessa coletânea de poemas dele, que tá uma beleza. Então vamos lá para a primeira parte da conversa com o Carlito Azevedo. Então vamos embora, a gente está aqui falando de um livro especial, um livro que saiu aí no final do ano, finalzinho, no penúltimo mês, que já foi incluído entre os melhores do ano aqui na nossa lista de destaques de 2024. Tenho a honra de entrevistar aqui o grande poeta Carlito Azevedo, que está lançando Vida, Efeito V. Tudo bem, Carlito? Tudo bem, um prazer estar aqui. Muito obrigado, bom demais ter um livro seu saindo, fazia um belo tempo, um belo intervalo entre o seu último e poder ter a chance de ler esse livro, ainda mais de te entrevistar, é muito legal. Muito obrigado pela presença aqui. Ah, perfeito. Queria que você falasse um pouquinho do livro, assim, que você desse uma... Desculpa te pedir isso, que, o cara escreveu o livro é pra gente ler, né? Mas queria que você apresentasse um pouco esse livro, Efeito V, esse título um pouco enigmático. Destoa até dos seus títulos mais tradicionais,
personagens, são bem líricos em geral. O que é esse efeito V aí? Com certeza, ele é muito diferente e, como você bem falou, ele vem depois de uma quebra de 8 anos, que não é... Eu fui fazendo as contas, meus livros em geral demoram 8 anos para sair, mas dessa vez foi um pouco diferente, porque esses 8 anos foram de uma sensação mesmo de não ter mais nada, ou de alguma coisa estar se transformando bastante. Foi um tempo de... inclui aí pandemia, mas também inclui quebras pessoais, inclui também questionamento de tudo que fazia e pensava. Foi realmente uma mudança. E tem um fator que para mim foi muito importante, que foi quando eu comecei a dar oficina de poesia online. As pessoas que estavam participando eram diferentes. Antigamente, quando dava presencial, era Rio de Janeiro, Zona Sul, mais ou menos mesma classe social. E quando a coisa virou online, eu tinha, assim, um sujeito que é chefe de cozinha, o outro que era uma moça que é vendedora, o outro que é motorista de Uber, fazia no táxi. Acabou sendo uma espécie de utopia para mim, de um mundo em que a poesia não sai só de um lugar, de uma classe ou de uma faculdade de letras, mas que ela é feita por todos, como dizia o Lautréamont, né? Eu lembrei um pouco daquele filme Patterson, do Jim Jarmusch, né? Que o motorista de ônibus é um poeta. Na minha utopia poética, sim, é isso. Você entra num bar, não só você é poeta, mas o garçom que está ali é poeta também. Ficou muito grande a coisa da oficina online. Eu comecei a ter, assim, trocas com pessoas muito incríveis. E aí, ao mesmo tempo, surgiu na minha vida outra quebra, que foi um convite que eu tive para dar oficinas de poesia em 3 comunidades aqui do Rio, que é o Complexo do Alemão, a Rocinha e Manguinhos. E aí, então, que tudo transformou mesmo, porque foi, assim, uma espécie de mudança de interlocutores e mudança de perspectiva, que, a princípio, eu achei que me inspiraria muito, mas, na verdade, o primeiro impacto foi de ficar calado e perguntando: quem sou eu? Quem sou eu? O que eu sou? Quem sou eu? Existe um eu? Tem aquela coisa que o eu não é uma substância, é uma relação. Então, quando você muda relações de um modo tão drástico assim, é a própria essência do eu que você descobre que não tem nada, que é isso, é uma relação. Então, todos esses influxos, além da vida pessoal, com muitas coisas bacanas, muitas perturbações assim, foi assim, parece que o de antes não existia muito, que o de antes era uma espécie de fantasia e que o de agora, já que me tinha sido dada essa espécie, hoje eu vejo como uma sorte danada, que restava inventar um eu. O eu seria uma invenção, até em homenagem a tudo isso, eu criei um módulo que era isso, né? A gente escreve para se inventar, que é complementado com uma frase do Manuel de Barros que eu adoro, que é: invento para me conhecer. E aí vem o efeito V, porque o efeito V, na verdade, é aquela coisa do Brecht. O Brecht tem aquele efeito de estranhamento, que em alemão é uma palavra que eu não vou saber pronunciar aqui, mas que começa com V, é uma palavra grande só, né? E é aquele efeito de estranhamento, ou efeito de distanciamento, um efeito de separação. E aí, quando mais ou menos eu senti que daquele nada em que eu estava nirvanicamente, mas também infernalmente envolvido, ia sair alguma coisa, eu falei, esse livro vai ter a palavra vida. Porque eu sempre acho que tem algum momento na vida de poetas que poetas resolvem fazer um livro com a palavra vida, seja a Vida Passada Limpo, do Drummond, a Vida Submarina, da Ana Martins Marques, a Vida Alheia, do Eudoro Augusto. Eu falei, esse é o da vida, porque esse foi assim. Ao mesmo tempo tinha isso, na época eu estava namorando uma moça que estava fazendo um doutorado sobre Brecht, e ela ficava falando em efeito V o dia inteiro. E aquele V era o V de vida. E o que tinha acontecido com a minha vida era justamente esse estranhamento, esse distanciamento e essa possibilidade de invenção. Aí, obviamente, tem um dos livros que eu mais amo na vida, é aquele do Perrec, Vida, Modo de Usar. Eu falei, eu não tenho nenhum modo de usar para a vida, pelo contrário, eu aprendi que vida não tem modo de usar, não tem bula, e que para mim o que mais se identificaria com a ideia de vida seria esse efeito V. Então, assim, desse primeiro estranhamento de me questionar quem sou eu, da descoberta que esse eu era para ser inventado e da constatação de que ele mudou quando mudaram as relações, nasce essa coisa aí.
esse negócio aí, assim, que eu, na verdade, gosto muito dele. Eu às vezes, tem que sair o livro, eu logo sei se eu gosto ou não. Eu não tenho problema de lançar um livro que eu não gosto muito, assim. O último livro eu não gostava. Eu sabia que ele tinha que ser publicado, que ele tinha que ser feito. Recentemente encontrei um crítico português que falou que gosta muito dele, mas eu sabia que aquilo não devia ter sido feito. Mas esse, sim, quando eu recebi, me deu uma sensação boa disso, de que de alguma maneira tinha sido feliz nessa invenção, assim. O livro é maravilhoso e tudo isso que você conta ressoa mesmo nos poemas. Ele é muito concentrado, traz uma coisa muito trabalhada. Me dá a impressão que você ficou ali, esses poemas. Tem muitos tem data, então a gente localiza alguns momentos aí que você cita. Tem momentos terríveis, como a morte do Sérgio Santana, ao qual você dedica alguns versos. Mas, assim, esse movimento de recolhimento e abertura para o mundo também é uma coisa que fica evidente. Que eu acho que você sempre foi um formador de poetas. Você está falando das oficinas. Todo mundo sabe que acompanhou a poesia brasileira, que um monte de poetas aí tiveram o privilégio de poder caminhar pelas ruas com você, de ouvir essa poesia de todos. Mas essa coisa do online te abriu para um outro tipo de poesia mesmo, então, né? E isso já vinha desde lá 10 anos atrás, você estava dando poesia em comunidades do Rio de Janeiro, da oficinas de poesia. Inclusive, a descoberta do Giovanni Martins faz parte dessas experiências e tal. É disso que você está falando? Dessas oficinas aí? Isso. Ali eu senti que mudava tudo, porque, sei lá, era como disse o Tom Zé naquela entrevista que ele fala da Gal Costa, eram eletrochoques diários, assim, né? Eu lembro que eu chegava ali na Biblioteca Parque da Rocinha, ou de Manguinhos, ou lá do Complexo do Alemão, sabe quando você entende que você não sabe nada, mas que isso é bom, isso é bacana, porque você não está chegando num lugar ali que pretensamente é de gente que não conhece e você vai levar algum tipo de saber. E foi tudo demolido no momento que eu entrei ali e que eu senti que o que eu podia fazer ali era... Cada cabeça ali era um acelerador de partículas e que estavam dispostas a não só compartilhar aquilo, mas capazes de transformar qualquer partícula que você jogasse ali. Se eu chegasse ali, de repente, e colocasse um poema da Emily Dickinson, assim, aquilo era imediatamente, entrava no acelerador de partículas de cada um e voltava como uma coisa, assim, que revolvia em mim aquele terreno tranquilo onde existia uma poeta chamada Emily Dickinson. O meu ganho, né, e espero que eles tenham tido também algum ganho com aquelas oficinas, mas o meu certamente foi de ter, assim, o meu, digamos, jardim poético particular, a chegada daquelas flores, arrebentou com o chão, revolveu toda a terra e virou outra coisa. Então, se eu tô lá e a gente conversa sobre uma notícia de jornal, às vezes a gente só lê notícias de jornal, assim, ficar conversando, ou uma letra de um punk, ou um poema, sei lá de quem, não se parava para ficar pensando assim, não, mas aqui, essa metáfora ou essa métrica, aquilo virava imediatamente uma revolução e era como se eu pudesse, assim, presenciar o magma do poema sendo desnudado, assim, né? De repente veio, porque o que sobrava daquilo ali, daquela explosão, era um magma puro, que é como eu disse, espero que eles tenham curtido bastante, mas que para mim foi, assim, uma mudança total. E era aquela história, né? Se é para me inventar, quero me inventar a partir disso. A partir disso aqui, né? A partir desse lado. Duas coisas mais revolucionárias da minha vida, na verdade, sim, foram essas, né? Uma coisa que eu nunca tinha feito, que era a psicanálise. E essa que é outro ponto central do livro, né? O livro, você dialogando com a sua psicanalista, e embora você não seja também, quer dizer, se é a primeira vez que você faz análise agora, sim, então sim, é isso? Sim, porque... aos 60 anos, pela primeira vez na vida, aos 60 anos, me deitei num divã. Que beleza. Sim, foi. Sempre existe uma conversa de gente que diz, não, eu não vou porque eu não quero descobrir o segredo, eu não quero, se eu tô criando, se eu tô fazendo coisas, vai acabar travando tudo, se eu descobrir muito, eu quero que continue misterioso, e tem alguma razão de falar isso. Já outras pessoas dizem, não, para mim foi um grande disparador. Eu, como já estava travado mesmo, não corri o risco de ficar travado, porque eu já estava. Pior não ia ficar, né? Sim.
Mas é muito bom, assim, eu também já fui comecei meio tardiamente, também não com tanto quanto você, mas fui meio de ambulância ali, né, uma crise e tal, que eu não esperava, mas depois acho que a grande experiência intelectual da psicanálise é muito, para um poeta ou para quem gosta de palavras, é uma coisa muito legal. Para além da questão subjetiva em si, eu acho que para você como poesia, você vê que teve muito proveito, né, esse livro traz aí porque uma você coisa consegue forte. Ali, pelo menos no meu caso com essa psicanalista, eu tinha nela alguém que continuamente mudava o rumo do meu pensamento. Eu vinha com uma conversa já meio pronta, eu falava assim, olha, ontem eu estava passando na rua, aí eu vi um carro que me lembrou não sei o quê, aí eu achava que eu tinha colocado todos os signos disponíveis e ela perguntava, e o que você acha que estava acontecendo na outra rua que você não passou? Aí eu tinha que inventar alguma coisa, e era uma arma mais ou menos dela, de saber que eu vinha com tudo preparado, para a conversa começar a ficar boa. Aí ela zerava. E aí isso também foi entrando, eu achava tão produtivo isso, de em vez de vir ensaiado, começar como, sei lá, começar a pensar na rua ao lado que eu não tinha visto, era como mandar uma sonda para o espaço. Você manda aquela sondazinha para o espaço, pode ser que ela fique vagando pelo espaço sem encontrar nada, mas ela pode encontrar vida em algum lugar. Então, em vez de ser alguma coisa que eu sonhei, algum saber que eu tinha, aquilo a ser desenvolvido, ela me convocava assim sempre a enviar essas sondas e partir do zero, que é o princípio da criação bacana, né? É você começar do zero sem saber o que é. E aí eu comecei a reproduzir isso nos poemas, assim, nos poemas sempre que eu achava que o pensamento estava indo para o lugar onde ele habitualmente ia, eu me impunha um corte. Você procurava a rua paralela ali, né? Era isso. Eu me lembro, o poema que abre o livro era isso. É um sonho que eu tenho, que eu estava vendendo livros, os livros da minha biblioteca, sim, na casa da minha infância, sim, e que os livros que eu estava vendendo estavam projetando uma sombra. E tinha o tema da casa da infância, que é importante para mim, assim. E aí ela pergunta, mas e essa sombra? E essa sombra, o interesse dela, eu ia pensando nessas coisas assim, tipo, parece que o pensamento da gente, ele quer ir normalmente para alguma direção, né? Mas a psicanálise para mim foi essa sugestão de desvio, dizendo, olha, essa trilha aqui tá fácil, essa trilha aqui é a que você faz normalmente, sim, mas e se você caísse no buraco da Alice? Como você ia se virar, né? Traz uma dificuldade, vamos dizer, não sei se eu tô falando besteira, mas sei lá, o João Cabral, né, com aquela história do verso de 8 sílabas, punha uma dificuldade. Você talvez esteja impondo de uma dificuldade de outra ordem, já não é da métrica, mas é do caminho da poesia, né, da fluidez natural dela. Você vai lá e busca corrigir esse curso, né? A concepção que muda é essa, assim, é que em vez de escrever para transmitir algo que se saiba, para expressar alguma emoção, a gente escreve para lançar sondas onde você nunca foi, podendo encontrar silêncio e fracasso, ou podendo encontrar vida feito ver. Ao longo dos anos, foram muitos fracassos, foram muitas sondas para o nada. Aqui foi a primeira experiência de encontrar vida. Eu até gosto muito da capa que foi feita por uma artista brasileira que mora na Holanda. Não dá para saber se é uma visão do espaço o que é, mas tinha essa ideia mesmo, assim, de um lugar que você encontra sem saber para onde foi, né? E é muito bom isso, porque essa expedição que você empreende, aí vai em várias direções, vai para dentro da sua cabeça, tem essas oficinas nas comunidades, tem as oficinas online que você falou agora, e isso, eu fico pensando naquela entrevista que você até concedeu para mim, já faz uns 10 anos, lá na Folha, em que você estava, enfim, o estado da poesia todo, você estava um pouco inconformado com a forma como as coisas estavam sendo publicadas e sendo tal, de repente você encontrar esse aluvião aí numa oficina que, na verdade, inverte o papel, né? O poeta é que acaba saindo formado dessa oficina, o professor, não às vezes menos o aluno do que o professor, né? Você se sentiu, você que devia, vamos dizer, se fosse pago, você que devia pagar para eles, talvez, né? Isso eu tenho a noção, assim, se eu fosse milionário, eu pagaria todos eles para eles aparecerem. Você imagina, assim, o que é toda quarta-feira, você poder subir na Rocinha, o que já era uma coisa que para mim não era nem pensamento, de repente era um pedaço do Rio de Janeiro subutilizado para mim, e era a época
pouquinho depois de Onde Está Amarildo, lá na Rocinha, né? Era a época das UPPs e tudo assim. E toda quarta-feira poder passar o dia inteiro com pessoas como o Giovanni Martins ali com 18 anos, uma explosão de criatividade, escrevendo o tempo inteiro nos cadernos, escrevendo no quadro, escrevendo tudo lá, mas outras pessoas também, que havia ali Pedrinho que vivia desenhando. E aí que eu acho também que esse título Vida, Efeito V tem isso, né? Tem aquele lado interno meu da psicanálise, que pra mim é o Vida, mas o Efeito V, que é do Brecht, é essa dimensão social que também, que aí vem daí. Aí vem dessa edição das comédias. Porque senão poderia ficar só uma coisa, eu, psicanálise, eu em crise, eu querendo saber o que é, descobrindo a psicanálise deslumbrada. E ali é uma coisa importante, mas eu acho que sem esse complemento do social, que era essa espécie de revolução que aconteceu para mim em Rocinha, Manguinhos e Alemão, teria ficado incompleto o negócio. Porque eram os dois lados. Na verdade, um motivava o outro. Assim, né? Foi o contato com todo mundo ali que me fez me perguntar quem sou eu, né? E você é o cara que vai levar Emily Dickinson pra Rocinha, vamos dizer assim, de alguma forma, e receber de volta o Giovanni Martins e todos os poetas que você conheceu, né? Porque também essa questão social, que foi uma coisa que surgiu muito no Brasil, numa consciência social, na classe média intelectualizada, a questão da periferia, do racismo, do antirracismo, é um fenômeno, vamos dizer, dos últimos 10 anos, que ganhou uma escala maior. Isso você começou um pouco antes dessa explosão. Foi ali no comecinho da década de 2010, ainda estava gestando esse ambiente periférico, por exemplo, no mercado editorial, ninguém publicava naquela época ainda, não tinha, era raro o autor vindo de uma comunidade do Rio que tinha um lugar numa grande editora e tal. E eu acho que esse movimento seu, ele não se fez com a demagogia que a gente vê com tanta gente aí, assim, quer dizer, no sentido de que a pessoa se apropria do discurso da periferia, se apropria ou não dá nada em troca, ou não faz de fato aquilo penetrar na sua produção própria mesmo, de verdade, pra valer e tal. E isso é uma coisa que a gente sente no seu livro, né? Que você imbricou mesmo a poesia, sua poesia, com essa questão que é uma responsabilidade de todo mundo, né? A questão social no Brasil, né? Esse lance da Emily Dickinson também, eu me lembro bem, eu acho que era Dona Francisca, era uma senhora mais idosa lá, eu acho que era ela, ou uma moça que trabalhava lá, que ia ser operada, e tava todo mundo brincando com ela assim, vai entrar na faca, não sei o quê, e tava falando, brincando. E aí eu me lembro que, meio da turma, eu falei assim, tem um poema de uma moça chamada Emily Dickinson que diz assim: cuidado, cirurgião, com tua faca afiada, sob a pele pulsa a vida, a grande culpada. E eles riram muito com aquilo e ficavam falando isso pra ela, repetindo pra ela, cuidado, cirurgião. Então, era uma Emily Dickinson que ela é o que eu falei, a gente joga uma coisa e aquilo é transformado de uma maneira, virou um motezinho meio de gozação na moça, ela estava um pouco nervosa, aí as pessoas queriam brincar com ela para ela ficar calma, assim, tudo. Eram umas coisas assim que era muito transformador mesmo. Me lembrou um pouco uma conversa que eu tive no fim de semana agora com o pintor Rodrigo Andrade, que ele estava fazendo umas oficinas de pintura também na periferia de São Paulo. Então ele levou telas e cavaletes e chamou a galera que desenhava lá, fazia grafite e tal, né? E falou algo muito parecido com o que você está dizendo. Que tem pintores prontos ali, entendeu? Os caras já sabem composição e se você leva, ele fala assim, eu levo lá um Paul Klee, levo um Matisse e os caras já reelaboram e te entregam uma coisa que não tem nenhuma ingenuidade, né? Que não é uma coisa assim... Pelo contrário, é uma coisa... Ele chamou de antropofágico. Ele falou, a antropofagia existe, está em plena vigência no sentido de que se você levar o Matisse ali, o cara vai pegar aquilo e vai transformar aquilo numa outra coisa, da Tiradentes, já não é mais de Matisse, né? E fora as vezes que eu chegava lá e também falava, no próximo encontro eu não vou levar coisa nenhuma, vocês que têm que trazer alguma coisa, qualquer. Vocês que tragam material, assim, aí vinha, sei lá, a letra de um funk, aí vinha, sei lá, o Pedrinho tinha o pai que fazia umas pequenas esculturas com lata de cerveja, ele transformava em nichos de capela, assim, cara, umas coisas bacanas. Tem uma frase do Valéry, né, que ele fala, né, um livro existe para surpreender o autor. Eu acho que essas experiências, todas as minhas experiências como dando oficina, né, como pretenso professor, assim, serviram para transformar o poeta que é mim, assim, o que eu não esperava
esperava é que me transformasse, me calando tanto tempo. Mas foi o tempo necessário para elaborar. Quando eu olho o livro, eu falo, não, tudo bem. Agora eu fui convidado por um editor português. Ele leu, alguém levou para ele gostou muito. E ele leu o livro, assim, falou, puxa, vamos lançar aqui em Portugal. Adorei o livro. E aí ele falou assim, benditos 8 anos. Porque no livro eu falo, né, que fiquei 8 anos sem escrever. Aí quando ele falou benditos 8 anos, assim, eu fiquei, puxa, é isso mesmo, né? No livro eu chego a reclamar, porque tem um filme do Nanni Moretti que ele fala, por que eu só faço filme de 7 em 7 anos? Eu não aguento mais isso, daqui a pouco eu não tenho mais ver, eu quero fazer um por ano. E no livro eu reclamo disso também, né? Mas depois eu fico pensando assim, cara, é um tempo bastante bom, porque a poesia, quando uma das coisas que parece que o mercado cobra, assim, é que a pessoa esteja lançando continuamente, né? Era uma coisa que a gente via muito na música popular, quando existia disco, né? Você tinha que lançar um disco por ano, porque senão seu nome é esquecido. Mas a poesia, ela tem que usar as armas que ela recebe por não ser tão lida, nem tão vendida, né? Ela nunca vai vender como romance, nunca vai vender como ensaio, nunca vai vender tanto. Aí tem que usar isso a favor, que é essa, olha. Mas, por exemplo, pegando o seu livro anterior, que é o livro das postagens, né? Que é um livro que, desculpa falar assim também de maneira meio leviana, que eu não sou crítico, né? Mas assim, como leitor, eu percebi que era quase o livro que as pessoas estavam pedindo que você publicasse, né? Que é assim, aquele livro, o Carlito nessa época estava escrevendo um monte de coisa no Facebook e tinha essa coisa, poesia tá no Facebook, de repente, que legal, era uma coisa, uma época inclusive de entusiasmo com as redes sociais como um todo, né? Todo mundo estava achando que tinha novas possibilidades culturais ali. Então era quase assim, até esse título, né? O livro das postagens, parece aí. Tá aí o livro que vocês queriam, né? Tá aí o livro das postagens para vocês, já que vocês pediram tanto. Eu fiquei até imaginando as pessoas te falando, Carlito, tem que publicar essas suas postagens em livro. Então, nesse sentido, até parece que é algo que você fez quase a contragosto, assim, ouvindo você agora. Que tipo, eu não quero publicar o livro que vocês querem que eu publique, né? Eu quero publicar o meu livro da minha vida, né? Ali já era o começo da quebra, já era... Na verdade, se eu pensar bem, no livro anterior, que é o monodrama, que termina com a morte da minha mãe, ali já é o primeiro sinalzinho, aquele final, que nem era poema, era uma coisa que eu escrevi direto depois que ela morre, mas acabei incluindo no livro. Ali já vai ter publicado o livro das postagens, ter feito aquilo. Eu já estava ali num processo meio estranho e tudo, assim, foi... Por isso que eu falei no começo, tem uns livros assim que eu antigamente me incomodava, hoje eu acho até saudável. Eu vi uma entrevista daquela cineasta magnífica, Chantal Akerman, que ela estava falando dos filmes dela, aí ela fala assim, aí eu fiz um filme tal, eu fiz aquele filme, a Jane Dillman, que é linda, eu fiz um filme, aí depois eu fiz 2 que são horríveis, aí depois eu fiz um outro filme, aí eu ficava assim, como é que a pessoa fala, eu fiz 2 filmes? Mas depois eu notei que é uma saúde, né? Você não precisa criar sintoma, ficar angustiado, porque, ai meu Deus, aquela ferida narcísica de não ter feito uma coisa que você julgar. Você pode conviver com isso, porque é assim, eu penso muito em jogador de futebol, ele pode ser um craque, mas vai ter o dia que ele não jogou nada, não jogou bem, até substituído, o Messi era substituído. Não, e tanto o futebol como o cinema são coletivos também, né? Então, quer dizer, o cineasta, ele pode falar, olha, esse filme não ficou bom, por quê? Porque ele depende do produtor, dos atores, de uma série de coisas. O poeta não, ele depende só de si mesmo, negócio, né? Você é meio, né? Não, porque eu fico pensando assim, o jogador de futebol, uma vez eu vi entrevista, no Roda Viva, não sei se foi Edmundo, algum jogador, que o cara perguntava isso pra ele assim, você joga tão bem, por que tem alguns dias que você não joga tão bem? E era um escritor, e aí eu acho que era Edmundo, que pergunta pro cara, todo conto que você faz é bom? A cara, não, às vezes eu faço um bom, às vezes eu faço um ruim. Aí ele falou, só que você pode jogar fora. Eu não posso jogar fora. Porque tem 100 mil pessoas me assistindo, a televisão tá passando. Então, os maus momentos do jogador, ele tá exposto. Os nossos maus momentos, a gente esconde. Mas também não precisa esconder também, não. Pode encarar, pode ser aquilo ali assim e falar, esse dia realmente eu joguei mal. Eu joguei mal aqui. Que bom que eu joguei bem aqui agora. Porque é uma relação muito... Eu vi também uma entrevista daquela violonista clássica, Elodie. Ela falava uma coisa engraçada, que ela falou assim, ela é violonista clássica. Ela falava, quando eu comecei a ter mais contato com Yamandu, que acabou casando com ele, né? E com a música popular, eu descobri uma coisa, que na música popular
é tão saudável que é o seguinte, a música popular lida muito melhor com erro, com a ideia de erro. Você tá tocando, sai uma coisa errada, aí outro improvisa e faz, e aquilo ali vai sendo criativo. Ela fala, na música erudita, você tá lá no concerto, lá, o segundo movimento da sétima de Beethoven, errou uma nota, aquilo é um estigma. Olha ali aquela pianista que errou aquela nota. Lida muito mal com a ideia do erro, sim. E que na música popular, o que ela tinha visto de saudável é como lidam bem com o erro, aquilo ali, acabam criando coisas. Tem gente que fala, não, eu tava... É o Paul McCartney explicando como criou o Blackbird, né? Ele estava querendo tocar um negócio do bar, uma tocata do bar, ele estava querendo fazer e não conseguia. Mas aí aquela batidinha, ele falou, isso aqui tá bacana, e fez Blackbird ali. Acho que isso, no fundo, a psicanálise também me deu um pouco. E esse lance lá, você imagina, aquele pessoal que está criando ali na Rocinha, se alguém sabe lidar com erro, com fracasso, são essas pessoas. Eu fui lá para aprender a saber lidar com erro. A falhar melhor, sim, como dizia um outro. Perfeito. Né? E ao mesmo tempo dizer, e foi isso mesmo, e é isso mesmo, e falei, tá aqui, e eu não vou botar embaixo do pano, porque não me interessa também passar a imagem do perfeito, que só faz coisas maravilhosas, que só faz... Paulo Henriques Brito fala isso, né? Ele fala que o editor e o tradutor vivem enfatizando os erros, né? Fala, aqui tem um erro, e que o engenheiro, o médico nunca fazem isso, né? Você não vê um engenheiro falando assim, aquela ponte ali ficou mal calculada, que tem um errinho ali do ângulo, do pilar, da sustentação. O erro não faz parte, né, de um médico. O cara não fala, aquela safena ficou mais ou menos, podia ter sido mais bem estruturada, mas a gente tá toda hora enfatizando, né? Quem traduz, quem edita... Porque tem essa ideia da perfeição. O Gil já cantou. A perfeição é uma meta defendida pelo goleiro da seleção e eu não sou Pelé nem nada. Se muito for, sou um tostão. Eu acho. E além de tudo, tem umas coisas que são incríveis, assim, que eu nem conhecia. Aqui no Rio tem um poeta, livreiro, que é bacana, o Léo Marona. Quando ele me encontrou, ele falou assim, poxa, foi corajoso você assumir que faz análise, porque as pessoas ficam achando assim que a pessoa é maluca. E eu não sabia disso. Eu nem sabia que rolava esse estigma para quem fazia, né? Mas depois eu descobri que algumas pessoas, porque para mim, sei lá, era uma outra coisa, mas fica assim, né? E eu falei, puxa, então é isso, né? Então agora eu sou o maluquinho. Eu tive uma namorada que fazia escondido do pai análise. O pai, ele pagava, inclusive, como se fosse um curso de cerâmica, mas na verdade era uma análise, porque o pai achava que era só maluco que fazia. Mas falando aqui em pai, e você falou agora da sua mãe, essa carga familiar, certamente vitaminada pela psicanálise, mas assim, o livro é belíssimo nesse aspecto, porque tem um poema lindo sobre o seu pai, ou sobre o pai, e depois tem uma sessão inteira sobre as cenas de infância. Acho que meu alemão nunca foi bom, mas me pareceu que o título da sessão chama Kinderscenen, é isso, né? Cenas de infância. Então eu queria que você falasse um pouquinho, você fala dos seus irmãos, você dedica poemas a eles, e a casa de infância, tudo isso é muito bonito no livro. Pô, eu estreiei em 91. De 91 até 2024, eu nunca tinha falado. E a coisa, são 6 irmãos, e é o pai, é tudo assim. Parece que eu escrever era sempre aquele negócio. A passante paz baudelairiana, a garota de não sei o que, o rio, a lagoa. Eram umas coisas assim, parece que o que puxava em mim era um pouco isso. E aí, com esse processo todo, assim, de desviar e falar assim, olha, o que tem na outra rua? E aí é isso, descobri que na outra rua estava a casa da minha infância, estava meu pai, estava os meus irmãos, estava não sei o quê. E foi um barato ter chegado desse lado da rua e reencontrado. E lembrar, por exemplo, que apesar de serem 6 irmãos, às vezes eu vejo irmãos que não se separam nunca, estão sempre juntos fazendo coisas. A gente não era bem assim, mas à tarde ali nos anos 60 passava umas coisas de ficção científica, Capitão Asa, umas coisas assim. Era um momento que a gente parava, todo mundo junto para ver. E aí tinha um pequeno corpo místico ali, né? Aquele todo mundo junto ali, assim, né? Mas depois separava cada um no seu quarto, cada um com o seu interesse. Não tinha muita ligação. E isso foi me vindo, assim, com uma força danada, uma vontade danada de estar mais ali com eles. Lembrei até do irmão que não nasceu, do outro que Exato, morreu. Esse poema é lindo. E ele também, desculpe se eu tô falando besteira, mas ele me lembrou o poema do Drummond, O Que Viveu Meia Hora, né? Assim, um pouco...
que é pro filho dele, no caso, né? Ele faz um poema pro filho que não sobreviveu ao parto, né? Teve meia hora de vida. E você faz um poema pro seu irmão que não nasceu e que você chama ele, você fala, grão fora do bico do pássaro. O né? O Gilberto, ele fala, né? O filho que não tive faz-se por si mesmo, né? Era uma coisa assim. Agora você falando, me vem nisso que é isso, né? Para o irmão que não nasceu, é um eco, de certa maneira, do filho que não tive, assim. Porque se tem na literatura brasileira alguém que claricianamente soube dar nós e tirar nós dos laços de família, foi Drummond, né? O Drummond era um negócio sério aquilo ali. E ali eu experimentei escrever, assim, com uma liberdade. Faço um pastiche de ficção científica, faço umas coisas assim muito livres, porque era isso. Eu estava num lugar completamente novo, podendo descobrir que a resposta a quem eu sou seria a minha invenção de quem eu sou. Então foram poemas que me deram assim uma alegria danada e ao mesmo tempo. Depois, quando as pessoas vão falando que aquilo ali é bacana, você fica lá, mas quando você acaba de escrever, você olha para aquilo, você fica assim, né? Tipo, puxa. Que nem fim de uma boa sessão de análise, né? Que é aquele corte. Não sei se você vai na linha lacaniana e tal, mas quando você sai, aquele insight acontece e você fica ali meio perturbado e é expulso do consultório, né? Você tem que sair. Pra poeta é muito bom isso, porque a caminhada de volta pra casa, assim, né? Te dá uma avenida, assim, pra você ir pensando e elaborando e fazendo. Eu fazia isso logo depois da pandemia, quando eu voltei pra análise, eu tava também indo e voltando a pé, uma caminhada de 1 hora para ir, para voltar, quer dizer, era uma sessão de praticamente 3 horas, mas que eu acho que era muito, muito bacana, assim, muito proveitosa, né? Bom, o livro, acho que todos os poemas são lindos, eu fico pensando o que você deixou de fora, porque assim, esse livro tem esse poema A um Vizinho Neurodivergente também, que tem uma força enorme. É engraçado, uma vez eu encontrei o Arnaldo num negócio lá em Natal, Arnaldo Antunes, lá em Natal, e eu falei, cara, ele tinha acabado de lançar aquela que ele fala, a coisa mais nova que existe é envelhecer, eu quero envelhecer. Eu falei, puxa, aquilo é tão bacana, você positivou tanto aquilo. Ele falou, eu fiz aquilo para ver se eu me acostumo com a ideia. A gente inventa que aquilo é bom, e aí passo a acreditar que aquilo é bom. Então, assim, quando eu me mudei pra cá, eu ficava um pouco horrorizado porque eram gritos, assim, às vezes muito violentos contra as pessoas, assim, né? E aí eu falava, não, eu não posso ser aquela reação normal, não, interna, eu tenho que fazer, e aí fui tentando, e depois que faço o poema, realmente passo a lidar com aquilo de uma maneira muito melhor, assim, porque é isso, não é um ser humano ali, é uma vida, e a gente não pode simplesmente, né, não, tira daqui, vai botar onde, né? Como diz o Augusto Matraga, todo mundo tem seus 6 meses. Bom, eu queria dar um recado para você que é ouvinte aqui do 451 MHz. A gente sabe que você nos acompanha e agradece pela sua audiência. Mas será que você já é um ouvinte entusiasta? Com apenas R$ 23 por mês, você contribui financeiramente para a realização do podcast e ainda tem o seu nome lido no final do programa como forma de agradecimento. Além disso, você recebe uma assinatura digital da revista 451 e com ela tem acesso completo a tudo que a gente já publicou sobre o mundo dos livros no site e também nas nossas newsletters. E também ganha acesso a vários outros conteúdos que a gente produz para quem ama livros. E se você virar um ouvinte entusiasta, você também ganha acesso ao nosso clube de benefícios, que dá direito a descontos de até 40% nas melhores editoras brasileiras. Então eu te convido a ir lá no 451.com.br e fazer a sua assinatura. E aproveita para explorar o nosso novo site, que está uma beleza e foi realizado com o apoio financeiro dos nossos leitores. Eu também queria te contar que todos os episódios do 451 MHz têm uma página de repertório lá no novo site. Então se você quiser saber mais sobre essa entrevista, os melhores momentos da conversa e outras curiosidades relacionadas ao tema, é só entrar na seção de podcasts do nosso site. Antes de seguir com o programa, a gente tem um recado do grande Ricardo Araújo Pereira. Olá, leitores da revista 451, eu sou o Ricardo Araújo Pereira e tenho um podcast que se chama Coisa que não edifica nem destrói. O podcast é falado neste idioma,
que é, embora não pareça, o vosso. Só que eu falo com sotaque de Portugal, lamentavelmente. E agora vamos lá para a segunda parte da conversa com o Carlito Azevedo. Como é que você faz a montagem do livro? Eu queria saber um pouquinho. Você tem um super editor, que é o cara que deveria ser premiado aí internacionalmente, que é o Jorge Viveiros de Castro, que praticamente tudo que a gente lê hoje de poesia brasileira, quer dizer, muita coisa, passou pelas mãos dele, pela revista Inimigo Rumor, que você foi um editor, junto com Augusto Massi. Quer dizer, eu queria saber como é que é o processo. Você entrega o original, o Jorge trabalha com você tem outros interlocutores? Como é que você monta o livro mesmo? Além desses interlocutores que eu já citei, né? A psicanalista, aquele pessoal dessas comunidades, eu diria que foi a interlocução, digamos, destruidora. Aqui quebrou em mim o que tinha que ser quebrado e me deixou a zero, assim, né? Na parte de construir, aquilo que eu te falei, tinha uma namorada na época que estava estudando muito Brecht, assim, e a gente acabava conversando muito sobre isso, assim. Então, você imagina, você tá, por um lado, dando essas opções nesse lugar, por outro, intelectualmente discutindo Brecht, que é aquilo, né? O Mark Fisher, naquele livro Realismo Capitalista, ele fala uma coisa bacana, ele fala assim: 40 anos de neoliberalismo nos convenceram de que a arte não muda nada. A arte não vai mudar nada. Mas tente falar isso para o Brecht. Tente falar isso para o Mayakovsky. Realmente ela não muda nada? Ou a gente está debaixo de um véu que faz a gente ver, né? Assim, não muda nada. Eu olho e falo, não, isso aqui não vai mudar nada. Então tinha essa potência de vir ali. Por isso que o Brecht é tão homenageado no título ali, assim. E a capista também, a Kina Yostak, que é essa artista brasileira que mora lá na Holanda, quando eu a convidei para fazer a capa, todo o diálogo com ela gerou pelo menos uns 4 poemas novos, assim, era uma coisa muito bacana. E o Jorge, já é o seguinte, tem uma coisa de editora, eu vou até o fim defender as editoras pequenas, né? Aquelas não imperiais, digamos assim, né? Porque é legal, às vezes você vai ali, aí aparece, aí vem uma editora grande, é como futebol. O cara surgiu jogando bem ali no Laria, o Palmeiras vai comprar. O Ronaldinho surgiu jogando bola no São Cristóvão, o Cruzeiro vai levar, assim. E acho bacana, porque as pessoas passam isso assim. Mas também acho legal que alguns, assim, tipo, sustentem essa ideia de que aquilo ali é necessário. Aquilo ali é uma coisa necessária. Tipo assim, por exemplo, nesse caso, é porque é o Jorge que eu posso ficar discutindo a capa com essa artista, e quando encontra, ele fala, não, é isso, você fez, você decidiu tudo, tá tudo certo aqui, tá. Então, ele sei lá, é difícil uma coisa, para uma editora em geral que tem um padrão, né? Você chegar e quebrar com aquela... Ainda mais poesia, que poesia as editoras em geral resolvem com a coleção de capa igual, né? Fica todas as capas seguem o mesmo padrão. Graficamente, a história da poesia brasileira, ela tem 2 polos opostos que são tão opostos quanto melhores do mundo, que é poesia concreta e poesia marginal. Cara, aquilo, eu sou formado por essas 2 coisas, né? Nos anos 70 eu cresci com essas coisas, assim. E o que tinha de mais bacana na poesia marginal, hoje você pode até não gostar ou gostar daqueles poemas, daquilo, mas graficamente aquilo era revolucionário demais. Aqueles livrinhos pequenos, grandes, redondos, era a Nuvem Cigana, as Cenas de Abril, da Ana Cristina, edição original, aquelas coisas, você ia recebendo, e ao mesmo tempo a produção dos concretos já em outro lado, fazendo aquilo. E aquilo parece que é o invólucro da poesia. É onde, por exemplo, anos depois, nos anos 90, a Argentina chegou. O que mais encantou muita gente ali nos anos 90 era chegar na Argentina e ver umas ediçõezinhas, assim, aquele pessoal Beleza e Felicidade, né, da Cecília Pavão e Fernanda Laguna. As pessoas ficavam encantadas com aquilo. Olha só, a Argentina tá fazendo uns livrinhos de poesia tão lindos. Era totalmente o que o Cafi estava fazendo lá na Nuvem Cigana, Dio, que eram umas edições simplesmente maravilhosas, assim, e trocar aquilo por um formato editorial mais comum é uma troca, assim, que é um ganho, mas
Mas é um ganho de mercado, né? Eu acho que uma coisa que aconteceu nos últimos anos foi a constituição de um público de poesia um pouco mais amplo do que nos anos 80 e 90. Mais nos 90. Os 90 foi um ano meio fechado, talvez, né? Talvez o ano que você apareceu, curiosamente, foi um ano também que a poesia se fechou muito sobre si mesma, pelo menos me dá a impressão. E hoje a gente tem aí o Círculo de Poemas, tem a coleção lá da companhia, enfim, os formatos editoriais se desenvolveram um pouco, né? Esse lance eu acho bacana, pô, adoro Círculo de Poemas, era Marília e Gandolfo, agora é o Tarso, né, que tá fazendo, acho aquilo ali espetacular, uma companhia fazendo aquilo, mas é isso, assim, eu fico vendo, assim, que ainda fica a minha utopia, né, das edições. Era como se... Você vê a mão do poeta aparece. E isso tá no seu livro. Essas vinhetinhas são dessa artista, a Thaís Yoshitake, porque pro leitor que ainda não viu o livro, essas sessões que agrupam alguns poemas, elas têm sempre uma vinhetinha também, que é bem marginal, assim, né? É bem assim... Eu acho que tem uma coisa que era assim, poesia vai vender 400 exemplares, 500 exemplares, umas coisas por ali, assim, né? Pode ter uma exceção, tipo Lemis, que vendeu 100 mil, mas é aquilo, tinha morrido e tinha aquela coisa do poema Minutos de Sabedoria, né? Não discute com o destino, que veio assim, ele tinha essa... Mas depois nunca é uma coisa... Sei lá, o tanto que você vai vender numa editora pequena, ou eu acho que não é tão diferente assim. E outra coisa também, talvez por essa formação que eu tive de amar poesia marginal e poesia concreta, alguns dos livros que eu mais amo na vida foram muito difíceis de encontrar. Foram muito difíceis. Eles não estavam nas vitrines, assim, chamando as pessoas, me compre, com capas escandalosas, vendáveis, assim, né? Eu me lembro que eu trabalhava numa editora que, no momento de uma virada, que era o seguinte, os editores decidiam o livro e a capa. Atualmente tem que passar pelas vendas, né? Capa é muito decidido pelo pessoal de vendas. Então teve esse momento, assim, parece que está incrustado em mim essa ideia, assim, de que é bom você conseguir um livro que você estava querendo e que ele não era fácil. Pô, você chegar em casa com o livrinho Luvas de Pelica da Ana Cristina César, pequenininho, rosinha, com a capa da Bia Volk, sim. Eu pegava o ônibus ali no centro, 326, Castelo Bancário, que pela primeira vez eu cito no livro, assim, ia pra casa nele, com aquele livrinho apertado no peito. Era impossível você achar esse livro, era uma coisa, e você ter aquilo. Então, a gente tem que aproveitar mais essas possibilidades, que essa marginalidade da poesia, né? Aí já não falo mais em poesia marginal, mas essa marginalidade que hoje eu vejo assim como uma bênção. É uma bênção, assim, porque eu estava vendo uma entrevista do poeta marroquino Abdelatif Labi, de um poeta marroquino, que tem um poema que ele falava assim: eu não quero fazer poemas políticos, eu quero fazer um poema sobre as flores. Por favor, parem de bombardear minha cidade, que eu preciso fazer um poema sobre as flores. Tá maravilhoso. E ele diz que esse poema ele foi traduzido em 42 línguas e que pessoas começaram a postar foto com ele tatuado no braço. Ali no Marrocos, em várias regiões assim, as pessoas falavam esse poema. Tem uma página que fizeram só com pessoas tatuando esse negócio. É diferente a circulação. O cara faz um poeminha, é isso, né? Eu não quero fazer um poema político, quero fazer um poema sobre as flores do meu jardim. Parem de bombardear minha cidade, que eu preciso fazer um poema sobre as flores do meu jardim. E é isso, o cara escreveu lá, e a gente não tatuou, mas estamos aqui agora em 4/12/2024 falando desse poema. Então, assim, como medir isso? Como medir essa circulação? Como medir esse negócio? No outro dia tinha um garoto lá na oficina, que é muito bacana, ele falou assim: a frase da minha vida é uma frase do Beckett. Um personagem fala pro outro assim: você acredita na vida pós-morte? E aí o outro responde: minha vida sempre foi isso. A vida sempre foi assim. Como mensurar
a circulação dessas coisas, de alguém que está andando na rua. Eu me lembro de uma vez cruzar com Ali Salomão, 6 horas da tarde, perto do Centro Cultural Banco do Brasil, daquele crepúsculo, assim, e ele só falou assim: dessa hora tenho medo. Que é um poema do Drummond sobre o chamado Anoitecer, e que ele fica: dessa hora tenho medo. Como mensurar essas coisas, né? Essa circulação. Não vai ser com o número de mais vendidos, não vai ser com o número de nada. Você me falando disso, da dificuldade de controle, da alegria de ter um livro difícil, né, de encontrar, me lembrou uma conversa que eu tive com a editora da Bolha, que é uma editora maravilhosa de quadrinhos, assim, super underground aí do Rio. Eu falei: poxa, não dá pra encontrar nas livrarias os seus livros, por que vocês não vendem em livraria? Aí ela falou: porque elas não merecem vender os nossos livros. É muito bom, né? E ela falou: não sabe o que vendem, não merecem, não vamos mandar. Tipo, não vamos mandar pra livraria porque... divertido. Você viu o nome da editora? Eu esqueci agora, mas a editora que relançou agora O Amor, do André Santana. Maravilhosa, né? Mas o nome, acho que era assim, Mademoiselle Psicose, um negócio desse. Madame assim, Psicose, né? Madame Psicose, né? Então, o André Santana faz parte dessa cena toda em torno das 7 letras. Vamos lembrar que esse livro O Amor foi publicado nas 7 letras lá por 99, 2000, e esse livro nunca mais foi republicado por uma outra editora. Ninguém mais teve coragem, porque ele fala do Roberto Carlos, né? Ele fala lá a buceta da namorada do Roberto Carlos. Do Ayrton Senna. Eu fiquei pensando muito no André Santana recentemente. A gente deu uma matéria sobre essa reedição na 451, porque ele me pareceu muito profético nos livros dele, né? Sobre o que está acontecendo no Brasil hoje. Até o Homem-Bomba, que outro dia apareceu ali em Brasília, ele tinha feito um romance sobre o primeiro Homem-Bomba brasileiro, que era justamente um cara totalmente equivocado, que entendia tudo errado e acabou virando um Homem-Bomba por causa de erros de interpretação. Quer dizer, parecia uma coisa... parecia uma paródia do que a gente viveria 20 anos depois, né? Então, André Santana faz parte disso. É incrível. Quando eu vi a reedição desse negócio, eu não estive no lançamento que ele fez aqui no Rio, mas uma amiga esteve lá e falou assim: ele reafirmou que ele acha que aquilo é um poema. É o problema da prosa. Agora a poesia ficou maior porque tem aquele livro, é um longo poema em prosa, talvez um dos melhores poemas em prosa escritos em português, assim, e ele falou: não, aquilo é um poema. Depois ele vai pro romance mesmo, mas daquilo ali é um poema. Eu puxo pra cá, eu tento puxar pra cá assim, porque aquilo é tão... E eu gostei disso, parece que é um menino lá do Sul, né, que criou esse editor, também não tem muita grana, fala assim: eu só vou publicar livros de exceção. Sim, e ele não tá afim de oba-oba, deu a impressão, né? Eu recebo umas newsletters deles e dá pra sacar que não é oba-oba o negócio deles. O Otávio Paz, ele fala uma coisa que eu acho bacana. Ao lado do discurso de que a poesia morreu, tem um outro que é o seguinte: você não vai a um lugar no mundo, Indochina, Brasil, que não tenha um grupinho de poetas assim, fazendo uma revista, fazendo uma pequena editora independente, fazendo um blog, fazendo não sei o que. É isso que eu estava falando dessa mensuração, né? É isso, tem um menino lá no Sul que ama livros de exceção, quer editar livros de exceção, cria uma editora chamada Madame Psicose, né, que me disseram que é um personagem do Graça Infinita. Como diz o poema do Lawrence, são esses seres que ficam tocando o inaudível sinete da sua presença no caos. É a definição de poesia, é o gênero que está tocando o inaudível sinete de sua presença no caos. Eu, quando vejo uma editora aparecer assim, eu penso muito numa frase do aquele Brillat Savarin, que foi um autor de gastronomia, escreveu A Fisiologia do Gosto, né, um cara ali E ele falava sobre as sobremesas, mas eu falaria sobre as editoras, que ele falou assim: a descoberta de um novo manjar é mais importante que a descoberta de uma nova estrela. Talvez uma editora que aparece assim, ela tem talvez seja mais importante do que a descoberta de um novo astro, né? Uma das coisas que me dá a referência do que eu amo em poesia, tem um poema do Drummond, do último livro dele, chamado Corpo, que eu acho espetacular, eu acho um livro muito subvalorizado. Tem um poema que ele fala algumas coisas assim: existem árvores que só florescem de 80 em 80 anos. Cobras cegas são notívagras. Ele vai listando um monte de coisas estranhas e no final ele fala: o mundo não é o que pensamos. O que enriquece a gente
é cada informação que a gente recebe que, em vez de reafirmar o mundo tal qual ele é, como a gente pensa que ele é, e reafirmar a nossa presença, que mostra que não é o que pensamos. Escrever, pintar, fazer, o que interessa é quando depois daquele contato com aquela obra de arte, lá seja qual for, a gente sair com a ideia de que o mundo não é o que pensamos. E ser sempre colocado nisso, porque o contrário disso é fechar, né? Eu sei como é o mundo. Aquelas pessoas que dizem, eu conheço o mundo, eu conheço a vida, né? Conhece nada, né? Ninguém conhece nada, ninguém conhece, a gente não conhece nem quem é a gente, né? Me lembra um pouco aquela coisa do Caetano também, de vamos refazer o mundo, né? Também pra gente, vamos reinventar, né? Eu acho que o seu livro tem essa força de uma reinvenção sua, né, Carlito? Como poeta, como pessoa, que você não esconde nada, né? Muito bom, parabéns, o livro tá incrível. Eu queria também só pedir pra você encerrar falando sobre o Sérgio Santana e a Tamara Kamensain, né, que são duas figuras que a morte aparece no livro também, né, esse livro tão vital, mas ao mesmo tempo ele traz essa coisa da perda de amigos, perda de poetas. A Tamara, eu citei aqui a psicanálise, citei aquelas oficinas, mas teve uma coisa também que aconteceu na minha vida, conhecer, meio descobrir, assim, estar exposto ao influxo de duas pessoas, que é Adília Lopes e Tamara Kamensain. Elas foram, sim, é aquilo que eu te falei, eu tinha um tipo de formação. A Adília e Tamara foram, que eu pude trocar ideias, assim, cartas, foram tão fundamentais. A Adília acabei editando e a Tamara traduzindo junto com a Paloma Vidal. Foi tão importante para mim aquilo ali, que a morte dela realmente me tocou bastante, e sei que tudo que eu venho a escrever passa por esse encontro com essas duas, assim, com a Adília e com a Tamara Kamensain. O Sérgio, para mim, era uma figura assim, meio que eu cruzava às vezes na rua. Às vezes ele me reconhecia, às vezes passava direto, mas eu tinha admiração porque, muito garoto, assim, o meu irmão mais velho, eu nasci numa casa que não teria livros, não fosse o meu irmão mais velho, eu sou o mais novo de 6, que antes de eu nascer se interessado por literatura, comprado uns livrinhos, queria ser poeta, fez uma biblioteca, de modo que quando eu nasci tinha livros dentro de casa. Por causa dele, no quartinho dele, uma biblioteca que hoje eu lembro, que devia ser pequenininha, porque o quarto dele era pequeno, mas que para mim era Alexandria, aquele negócio assim. E o primeiro livro que ele me dá e me autoriza a ler é o Confissões de Ralpho, do Sérgio, que é aquilo. É o primeiro romance dele, ou o primeiro grande romance dele, né? Sim. Aquilo, ali assim, eu nem tinha, talvez, formação direito para ler aquilo, talvez, ou para ler romances nem nada, mas eu já sabia, a impressão que eu tive ali é que era o seguinte, olha, esse cara tá fazendo uma coisa que ele tá quebrando a ideia de pré-formatado, explodiu aquilo. Então eu tinha, além de gostar de tudo que ele fez depois, concerto de João Gilberto no Rio de Janeiro, e de admirar tanto, eu tinha ele assim como aquele cara que abriu a porta assim, né? E teve uma coisa, no final da vida ele estava muito ativo no Facebook, e teve essa coisa que a gente acompanhou quase ao vivo. Ele era muito engajado, e de repente ele falou, eu tô com uma gripe, e aí fala, poxa, eu espero viver mais um pouco. E aí passam uns dias assim. Foi uma coisa muito chocante. Mas ele é... Nossa, o César Aira fala, né? É o maior da América Latina. O César Aira fala, não, pra mim é o cara, é o sujeito. Parabéns, Carlito. Muito obrigado. Muito obrigado. Valeu. Falou. E antes de me despedir, eu vou passar para o quadro do 451 MHz, que traz o melhor da literatura LGBTQIA+, de todos os tempos. LGBTQIA+, significa lésbicas, gays, bissexuais, trans, queer, intersexuais e assexuais. A cada episódio, a gente convida autores e grandes leitores em geral a indicar os livros que foram marcantes, as leituras recentes e outras dicas literárias LGBTQIA+, imperdíveis para todos os leitores. O quadro de hoje traz uma dica da escritora Amara Moira. No ano passado, ela lançou o romance Neca, Romance em Bajubá, pela Companhia das Letras, livro que ficou na lista dos melhores do ano da revista 451. A Amara indicou a coletânea de contos Dedo no Cu e Gritaria, de Mercedes Sonsa, publicado em 2022 pela Urutau. Escrever putaria é babado.
ainda mais quando você se dispõe a explorar os lados mais obscuros e tabus da imaginação erótica humana. Daí o meu fascínio com a obra Dedo no Cru e Gritaria, de 2022, de Mercedes Sonsa. Obra que mergulha fundo na sordidez, desfilando corpas transviadas que não se contentam com prazeres simples. Os buracos que temos e as mil maneiras de penetrá-los, os nossos fluidos, o papel da dor e da humilhação, tesão pelos ocós mais lixos, mas também o tchaca-tchaca gostosinho com boicetas. E agora pensa isso tudo numa linguagem babadeira, macunaímica, gozosa pencas. Quem é essa autora? Uma incógnita, não faço a menor ideia. Ela se define como drag queen biológica na apresentação e isso é tudo o que temos. Mas a obra, minha nocinha. Então essa foi a dica da Amara Moira, Dedo no Cu e Gritaria, de Mercedes Sonsa, publicado pela Editora Urutau em 2022. Bom, agora aproveita que você está aí com seu celular por perto e faz uma avaliação desse episódio e também do podcast. No Spotify e no Apple Podcasts, por exemplo, você pode dar 5 estrelas para o nosso programa e comentar o que você achou desse episódio. É só clicar no ícone com as 5 estrelinhas e atribuir a sua avaliação. Você também pode indicar agora mesmo o 451 MHz para outras pessoas. É só clicar no botão de compartilhamento e enviar por Zap para as pessoas com quem você gosta de discutir temas literários. Assim, você ajuda o nosso conteúdo a chegar aos novos amantes da literatura. E antes de dar tchau, eu queria agradecer aos nossos ouvintes entusiastas que colaboram financeiramente para a realização do podcast com R$ 23 por mês. Então, muito obrigado a Alexandre Vidal Porto, Adriana Teixeira, Alexandre Luiz Pereira da Silva, Ana Cara Dias Braga, Ana Maria Pedrosa Sá Freire de Souza, André Viana, Bruno Schultze, Camila Sardenberg, Carmo Emanuel Almeida Biscardi, Célio Braga, Cristiane Gonçalves dos Reis, Cristiane Boulos, Cíntia Vasconcelos, Daniela Falcone, Diana Radomisler, Diane Maia, Elisa Von Randall, Érica Jorgino, Fábio Calvan, Fernanda Calef Barbeta, Guilherme Sorgini, Gustavo Senechal, Irene de Almeida Biasoli, Jaime Mendes, José Osmar Azevedo Carneiro, Kellen Gutierrez, Leila Lima, Lúcia Guimarães, Luísa Plastino, Márcia Cristina Fragos, Marcos Apóstolo, Maria Bertrand, Maria de Lourdes Maciel Silva Silva, Maria do Carmo de Almeida Sampaio, Maria Filomena Gregório, Maria Paula Barbosa, Maria Rosalina Silva, Mário Rico Fernandes, Marisa Werneck, Murilo Carvalho, Patrícia Rodrigues Sanches, Paula Fontana Fonseca, Pedro Cogo, Priscila Valverde de Oliveira Vitorino, Regina Gomes Sodré, Renata Campos Salles Moraes Abreu, Richardson Thomas Silva Moraes, Rodrigo Bitar, Rodrigo dos Santos Crepaldi, Rodrigo Moura, Samuel Valim Bolonha, Tereza Bunte de Carvalho, Thiago Barreto, Uiara Andrade, Valéria Midena, Valessa Lopes Baldin, Vitor Ribeiro, Vivian Lembo e Veena Guimarães Machado Pimentel. Muito obrigado a todos os nossos ouvintes entusiastas. É isso aí, chegamos ao fim do 126º episódio do 451 MHz. O nosso próximo programa vai ao ar no dia 24 de janeiro. O 451 MHz é uma produção da Associação 451 e eu sou o Paulo Werneck.